inicialmente, fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Bíblia. Hoje vamos conversar sobre a Bíblia. A Bíblia fala da fé, narrando histórias em que Deus faz progredir seu desígnio de redenção. A Bíblia é a palavra de Deus e, por esse motivo, a Igreja venera as Divinas Escrituras como venera o corpo do Senhor. E nela encontra alimento e força, pois nela não acolhe apenas uma palavra humana, mas a palavra de Deus. As coisas reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo. Ouçamos o que nos diz São João em 1 João 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. A Bíblia é um livro divino e humano. Deus revelou-se e tornou conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual homens, por intermédio de Jesus Cristo e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Vamos ouvir 2 Pedro, capítulo 1, nos versículos de 3 a 8. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por esses motivos, esforçai-vos quanto possível por unir à vossa fé a virtude à ciência, a ciência à temperança à paciência à piedade, o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Revelação e inspiração. Na revelação, o Espírito Santo ilumina a mente da pessoa para que ela perceba, através de uma visão ou pela audição ou um sonho, a mensagem que Deus está lhes transmitindo. Na inspiração, temos a ação do Espírito Santo sobre a pessoa para que ela haja em nome de Deus. Isso aconteceu com os líderes e patriarcas. Proclame as palavras de Deus, como os profetas, e escreva as palavras de Deus, como os hagiógrafos, escritores santos fizeram na Bíblia. Para abrir caminho a uma salvação superior, Deus manifestou-se desde os primórdios da civilização, inspirando patriarcas e líderes do povo. E após a queda destes, alentou-os a esperar uma salvação pela prática do bem. Depois dos patriarcas, ensinou por meio de Moisés e dos profetas a reconhecê-lo
como único Deus vivo e verdadeiro, e assim preparou ao longo dos séculos o caminho para a escrita do Evangelho pelos escritores sagrados ou hagiógrafos. O plano de realização se concretizou através de acontecimentos e palavras que elucidam o mistério nelas contidas. No entanto, o conteúdo profundo da verdade se manifesta por meio da revelação em Cristo, que é, ao mesmo tempo, mediador e plenitude de toda a revelação. Vamos ouvir o que nos diz João, no capítulo 15, versículos de 12 a 17. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. A Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros do Antigo e do Novo Testamento, escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Deus inspirou os autores na redação dos livros sagrados. Jesus está no centro. O fio condutor da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, é o plano de Deus para a salvação do homem. Ouçamos o que nos diz o livro de Efésios, no seu capítulo 1, versículo de 3 a 14. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. A Bíblia é um conjunto de livros e divide-se em duas grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 46 livros e o Novo Testamento 27 livros. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam de ser enumerados na lista dos livros sagrados. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Nos apresenta como houve um preparo para a vinda de Cristo. Ele dá testemunho da pedagogia divina acerca de Deus, com seus ensinamentos e sabedorias
sobre a vida dos homens, nos quais está latente o mistério de salvação, na expectativa da vinda de um Messias. Seus livros se encontram compilados em 4 grandes partes: o Pentateuco, livros históricos, sapienciais e proféticos, que destacam a história da lealdade de Deus e testemunham o seu amor pela humanidade. O Antigo Testamento nos permite conhecer melhor o pano de fundo sobre o qual se destaca Jesus de Nazaré e o efeito que ele produziu naqueles que o conheceram e o seguiram. No Novo Testamento, a palavra de Deus é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente. Seu objeto central é Jesus Cristo, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como o início da sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Na formação dos evangelhos, podemos distinguir ainda 3 etapas: a vida e o ensinamento de Jesus, e depois, que estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, na tradição oral, feita pelos apóstolos após a ascensão do Senhor, com uma compreensão maior dos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. E os evangelhos escritos pelos autores sagrados, escolhendo certos acontecimentos, fazendo sínteses com vistas às situações das igrejas naquela época, conservando a forma de pregação e transmitindo a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. A Igreja, desde os tempos apostólicos e depois em sua tradição, preserva a unidade dos testamentos. Das obras de Deus contidas na Antiga Aliança, a Igreja discerne prefigurações daquilo que Deus realiza na plenitude dos tempos com Jesus Cristo. Vamos ouvir Romanos 16, versículos de 25 a 27. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das Escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus, único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Nós cristãos lemos a Bíblia não por curiosidade, mas para expor nossa vida à luz de Cristo. Por isso, a pergunta que deve prevalecer na leitura cristã da Bíblia é sobre como a luz de Cristo ilumina nossas vidas, e não só para nós, mas para aqueles que conosco constituem a sociedade humana e a comunidade de fé. Muitas vezes a Bíblia é criticada por não concordar com a biologia ou com as ciências em geral. A leitura da Bíblia tem seu lugar certo na comunidade eclesial. Importa compreender a Bíblia no mesmo espírito em que foi escrita. Vamos ouvir o que nos diz o livro de Efésios, em seu capítulo 6, versículos de 6 a 14. Não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças, e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder.
Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. A Bíblia é uma biblioteca. Como já havia falado para vocês, o Antigo Testamento, a Bíblia, é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros, o Novo Testamento 27 livros, somando um total de 73 livros. Por isso falamos que é uma biblioteca. E como vocês podem ver na tela, esses livros estão distribuídos dessa forma. Então nós temos os 5 livros do Pentateuco, que vão de Gênesis até Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses livros são o início, tanto em Gênesis a criação, como nos outros, então, a formação, digamos assim, do povo judaico, de Israel, o Êxodo, as leis através de Moisés, depois a Arca da Aliança, e assim como foi se formando o povo de Israel. Depois vieram os 16 livros históricos, com os primeiros juízes, os primeiros reis, de Israel, e toda a luta, as guerras que houveram, enfim, formando aí 16 livros históricos, que vai de Josué até Macabeus 2. Depois os livros sapienciais. Aqui nós temos os salmos, que são canções, orações. Tem o livro de Jó, Os livros sapienciais vão de Jó até o Eclesiástico. Livro da sabedoria, dos provérbios. Então, eles se referem assim a formas de viver melhor, essa descoberta toda da sabedoria de Deus. E os livros dos profetas, que são os livros proféticos, que vão de Isaías a Malaquias. Então, é a apresentação de vários profetas, os oráculos do Senhor, que são as falas do Senhor, e eles proclamando essa inspiração que eles recebiam de Deus, para o povo, exigindo que eles seguissem o caminho do bem, se afastassem do pecado. E o Novo Testamento, ele está dividido em 4 partes também, sendo que no primeiro são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos contam exatamente como foi a igreja, a formação da igreja, depois da ascensão do Senhor. Então, ali começam os apóstolos, como eles viviam, como eles foram se organizando depois da ascensão do Senhor. Os evangelhos, depois disso nós temos as cartas, que foram 7 cartas de Paulo, e as cartas pastorais, 3 de discípulos, Colossenses, Tessalonicenses e Efésios, e as cartas pastorais, as 3 últimas cartas de Timóteo e Tito, E depois temos as cartas católicas, que vão de Tiago até Hebreus, e por último, o livro do Apocalipse. O índice geral. Aqui na tela nós colocamos
o índice da Bíblia de Jerusalém, que é a que nós estamos utilizando, né? Então, como vocês veem, aqui nós temos o índice de Jerusalém com as páginas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e todas as Bíblias terão esse índice geral, que vocês podem procurar para abrir com mais facilidade, né? Procurando pelas páginas. Nessa tela, nós também mostramos o que deve ter em todas as Bíblias, né? Essa relação da abreviatura dos livros. Então, vocês procuram lá e tem, né? Que fica mais fácil de encontrar a abreviatura de cada livro. As abreviações, elas seguem uma regra, que é a que está aqui explicada na tela. Geralmente se pega a primeira letra do nome, coloca-se em maiúsculo, então vocês têm aí Mateus, e a segunda letra é sempre a primeira consoante a seguir. Então, no caso de Mateus, se pegou a primeira letra, M, e a segunda consoante, a primeira consoante a seguir foi o T. A abreviação de Mateus ficou MT. No caso do Êxodo, a mesma coisa, se colocou o E e a primeira consoante a seguir foi o X. A mesma coisa com Lucas e Provérbios, que são os exemplos que nós estamos dando para vocês. Às vezes, por exemplo, vocês estão lendo um texto e querem simplificar um texto onde fala Lucas, querem simplificar, então, se não tiver lá com a lista, já sabe como colocar a abreviação do nome. Existem exceções. As exceções, por exemplo, para Eclesiastes e Eclesiástico. São 2 livros com nome parecido. Hebreus, Abacuque, 1 Crônica, 1 Coríntios. Então, para não ficar parecido, então se colocou assim. Jó, João, 1 João, Esdras, Esther, são exceções dessa regra. Para a leitura da Bíblia, na Assembleia Litúrgica, oração e estudo pessoal, os livros bíblicos foram divididos em capítulos e versículos, que facilitam ainda mais o manuseio da Bíblia. Então, nós podemos ver aqui na tela, nós colocamos aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte, Evangelho segundo São Mateus. Então, é o livro de São Mateus. Então, nós vamos procurar na Bíblia onde está o livro de São Mateus. E esse livro, então, está dividido em capítulos. Então, nós temos os números grandes, ou seja, os números maiúsculos, né? Eles indicam o capítulo do livro. Então, sempre na frente vem o capítulo com título, né? Indicando o capítulo e o assunto que vai ser falado ali, né? Então, nós temos ali Infância de Jesus. Então, o capítulo 1 do livro de São Mateus vai falar sobre a infância de Jesus. Depois nós temos os versículos. Os versículos são esses números pequenininhos que aparecem ao longo do texto. Então, ali, logo no início, nós temos o 1 pequenininho, ou seja, o versículo 1. Depois o 2, versículo 2. E depois o 3 pequenininho também, versículo 3. Aqui ao lado, nós temos um exemplo de como se faz a citação bíblica. Então, nós temos aqui Mateus simplificado, né? O livro de Mateus, o nome do livro, como nós explicamos lá anteriormente, é MT, né? É o nome de Mateus simplificado. MT 4. O 4 é o número do capítulo. Então, vocês vão procurar lá esse número, é um número grande, maiúsculo. A vírgula para separar o capítulo dos versículos. E aqui nós temos do versículo 23 ao versículo 25.
são os números dos versículos que vão ser usados. No caso ao lado, nós podemos exemplificar para vocês o que seria Mateus, capítulo 1, digamos, versículo de 1 a 2. Estaria assim, MT 1, vírgula, 1-2. E o que seria isso? Então eu ia escolher esses dois versículos, ia começar no 1 e terminar no 2. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Ia parar aí. Eu só queria do versículo 1 ao 2. O 3, no caso, fica de fora. E como as citações são feitas? As citações são feitas através de uma pontuação específica. Vejamos então o caso da vírgula. A vírgula separa capítulo de versículo. Então nós temos aqui o exemplo, Mateus 4, ou seja, capítulo 4, versículo 3. O ponto e vírgula separa livros e capítulos. Então, aqui nós temos Mateus 4 e Mateus capítulo 4 e também Mateus capítulo 7, porque está dividido por um ponto e vírgula. Então, na verdade, são 2 capítulos. Embaixo, nós temos o versículo também, para exemplificar. Mateus 4, 3, quer dizer, Mateus 4, capítulo 4, versículo 3, e Romanos, capítulo 7. Os 2 livros estão separados por ponto e vírgula. E o ponto? O ponto, ele separa os versículos, no caso de versículos que não estão em continuidade. Às vezes, num texto maior, a gente quer escolher versículos separados. Então, a gente separa por um ponto. No caso aqui, no exemplo dado, nós temos Mateus capítulo 4, versículo 3, versículo 7 e versículo 15. Os versículos não estão em continuidade, né? Eles estão separados. E o travessão? O travessão marca o início e o fim de uma citação. Então, quando são capítulos, né, dentro de um mesmo livro, nós temos, no caso aqui do exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 1, e o hífen significa até o capítulo 9, versículo 4. Ou seja, a nossa leitura começaria no capítulo 7, versículo 1 do livro de Romanos e iria até o mesmo livro, mas no capítulo 9, versículo 4. Ou seja, ele marca o início e o fim da citação. E no caso dos versículos, conforme nós já falamos acima, ele marca o início e o fim da citação em termos de versículo, ou seja, Mateus capítulo 4, de 3 a 7. Podemos agora conversar sobre a aula, tirar dúvidas e exercitar o uso da Bíblia.